E a General Motors voltou atrás um mês depois de anunciar que poderia fechar a operação no Brasil e na América do Sul. E disse que poderá investir 10 bilhões de reais no país entre 2020 e 2024. Mas a montadora afirmou que o investimento dependerá das negociações com os sindicatos e da redução de custos com concessionárias e fornecedores. Em nota, o presidente da GM Mercosul, Carlos Zarlenga, garantiu que os novos investimentos servirão para um futuro sustentável aos negócios da montadora. Esta é a primeira vez que a GM declara a possibilidade de investir em São José, que vem sendo ameaçada de ser fechada por razão dos custos. E aí nós já temos um problema sério também, né, o Agliberto? A gente, na verdade, há 3 semanas atrás, por aí, a gente comentou aqui essa questão da General Motors, né? E eu colocava que todo começo de governo ela coloca na mesa um plano e esse plano tem um certo... Eu não gosto de chamar a palavra chantagem, porque seria leviano da minha parte, mas eles colocam isso como um ponto de negociação para conquistar alguns benefícios, ao invés de mexer nos fatores de competitividade. Eu tenho colocado isso porque a gente sempre tem uma tendência de olhar a empresa assim, não, a empresa vai gerar emprego, vai fazer aquilo e tal, mas ela tem que ter competitividade, senão ela não funciona, o mercado é cruel, né? E a tecnologia está ultrapassada em alguns carros, os carros estão caros, obviamente, então aí começa a fazer água. Eu sempre brinco o seguinte, tá um monte de asiático olhando para a GM assim, né? Se ela vacilar, ela vai ser invadida. E como foi na década de 80 nos Estados Unidos, no final da década de 80, perdeu uma grande fatia de mercado no próprio Estados Unidos para Toyota, Mitsubishi e outros carros japoneses e asiáticos, né? O que impressiona é que há 2 semanas ela ia fechar. Depois de 2 semanas, ela tem 10 bilhões para investir. 10 bi, né? E uma coisa interessante, ela foi no governo federal, levou um sacode lá do Paulo Guedes, né? Agora ela correu para o Dória para fazer um pacote com o governo do estado de São Paulo. Quer dizer, então mostra que realmente isso não está legal, não. Na minha opinião, tem que mexer em vários fatores, inclusive na própria GM tem que cortar na carne dela, rever o programa de competitividade, atualizar a tecnologia e outras coisas aí que precisam ser resolvidas, e não simplesmente buscar benefícios do governo, né? Agora, a boa notícia qual que é? O investimento de 10 bilhões, uma parte disso vindo para São José dos Campos, na minha opinião, nós temos aqui no Vale do Paraíba, nesse eixo Rio-São Paulo, mais de 6 montadoras, né? Nós temos um cluster aqui, um arranjo produtivo forte, com fornecedores de primeiro nível e tal. Então tem que se criar como a gente fez no passado lá, com o pessoal do setor aeroespacial e defesa. Capacitar as empresas, trabalhar novas tecnologias, trabalhar pacotes de impostos, mas tem que fazer um trabalho forte de formação de mão de obra. Muita gente acha que quem precisa se capacitar são as pequenas só, né? Não, aliás, a grande responsável pela liderança da competitividade são as empresas integradoras, que a gente chama, né? Então, nós temos uma Ford, uma GM, temos aí várias aqui no Porto Real, você tem a Volkswagen Caminhões, enfim. Nós temos uma oportunidade única, de novo, de criar um setor automotivo forte na região.